CBN em Foco. Apresentação: Carlos Andreasa. Bom dia, meus amores. CBN em Foco no ar. Como vão vocês? Espero que bem. Tomei vergonha, fiz a barba, né? Precisava melhorar o aspecto, uma vez que Marcelo Lorenzeto não estará conosco hoje. Eu falei, não, tem que melhorar a aparência para ver se segura um pouco essa audiência, já que não teremos o brilho, o talento de Marcelo Lorenzeto. Hoje aqui estamos, abro esse programa. Fiquem comigo, tá? Por favor, preciso de vocês. Ricardo Porto está na área, certo, Rick? Deixa o Ricardo Porto dar um bom dia aí, Laerte Afonso, para as pessoas saberem que eu não estou sozinho. Você nunca está sozinho, Carlos Andreasa. Bom dia para você, bom dia para o ouvinte do CBN em Foco. Quando a sua voz está no ar aqui no Em Foco, tem várias aqui por trás. Opa. Laerte Afonso, eu e grande equipe da CBN. Grande elenco. Ricardo Isso aí. Porto, o segredo de não entupir a artéria e, portanto, evitar cair duro ou retardar esse momento é falar tudo. E eu não posso não falar desse troço. Vocês podem brigar comigo. A democracia venceu, certo? Venceu o Jair Bolsonaro. Mas a democracia venceu o Bolsonaro, certo? Lula venceu, encarnando esse momento. Mas esse triunfo não pode sombrear a República, minha gente. A República é o nosso fundamento. As instituições, a impessoalidade. A República é o antídoto para o familismo, para o patrimonialismo, o equilíbrio institucional, os eventuais choques, mas sim, a harmonia, os três poderes, o movimento, o pacto federativo, todos os entes, que faz com que as coisas se equilibrem impessoalmente. Então, eu já mencionei isso aqui, não posso deixar passar a notícia que tem sido tratado pela imprensa da mulher, da esposa do poderoso ministro, grão-petista, ministro da Casa Civil, Rui Costa, mulher de Rui Costa, governador da Bahia até ontem, governou a Bahia por 8 anos, saiu para virar ministro de Lula. A mulher de Rui Costa, eu não vou entrar no mérito das eventuais qualificações. Isso é matéria impessoal. E há critérios de formação, de experiência, 10 anos de conhecimento da matéria de administração pública. Mulher, esposa de Rui Costa, eleita pela Assembleia da Bahia, estado que Rui Costa governou até ontem, para a cadeira, condição de conselheira no Tribunal de Contas dos municípios daquele estado. O Tribunal de Contas analisa as contas, nesse caso, dos municípios. A mulher do ex-governador, que ficou 8 anos no poder, acabou de deixar o cargo, vira conselheira do Tribunal de Contas. Isso não é aceitável, minha gente. A gente não pode achar isso aceitável. Serve para... Imagine. Tarcísio de Freitas lá em São Paulo, ao fim do seu governo, indicando a esposa, a mulher, para uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O barulho que se faria. Mas Rui Costa não poderia fazer barulho. Porque perde a moral. A palavra é essa. Salário mensal. Porque a finalidade da atividade de conselheiro do Tribunal de Contas não é ganhar R$ 41.800. Essa é a consequência maravilhosa do trabalho. Ganhará R$ 41.800 com a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Vai ganhar para sempre, é vitalício. Por que se tornou a esposa de Rui Costa conselheira no Tribunal de Contas dos municípios da Bahia? Porque sinto muito, porque é esposa do ex-governador. É permanência no poder, é patrimonialismo e ocupação dos espaços do Estado. É familismo. Não dá pra gente achar bom passar pano isso. Como é que o ministro-chefe da Casa Civil vai coordenar um ministério com Juscelino Filho e, eventualmente,
criticar Juscelino Filho, aquele ministro das Comunicações que viajou para ver cavalo com um avião da FAB recebendo diária? Como é que você vai gerir isso? Com que moral? Não fica mais fácil acomodar? E não é só o Rui Costa que está nessa situação no ministério de Lula. Os exemplos são ruins. Wellington Dias, ex-governador do Piauí, ministro do Desenvolvimento Social, responsável pelo Bolsa Família, governou o Piauí até meados do ano passado, saiu para virar senador da República, muito poderoso, influente, a própria esposa. Ele já não era mais governador, como não era Rui Costa. Mas a própria esposa, Tribunal de Contas do Estado. Esses são os petistas. Mas tem o Renan Filho, também ministro de Lula dos Transportes, filho de Renan Calheiros. Governou, virou senador, governou Alagoas até ontem, ou anteontem, saiu esposa. Tribunal de Contas. Isso sem falar no pior caso de todos, que é do Valdez Góes. Que é a cota Davi Alcolumbre, no governo Lula. Mais um. Valdez Góes nomeou, indicou a própria mulher para o Tribunal de Contas do Estado da Amapá, enquanto ainda era governador. Todos são ministros do Lula. E nepotismo no serviço público é vedado. Pronto, desobstruir a artéria. Vamos em frente. Quem está conosco? É Felipe Igreja? Felipe Igreja, bom dia. Hoje a Polícia Federal ouve os primeiros depoimentos dos envolvidos na tentativa da comitiva do governo Bolsonaro de liberar a entrada ilegal de joias dadas de presentes pela ditadura da Arábia Saudita. É contrabando atrás de contrabando. Bom dia. Bom dia, Andreasa. Bom dia, ouvintes que nos acompanham. Pois é, a Polícia Federal deve ouvir hoje o depoimento do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e do ex-assessor dele, Marcos André Soeiro, que foi quem trouxe as joias na mala, as joias que vieram da Arábia Saudita para a família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os produtos chegaram aqui no Brasil justamente na comitiva do ministro em outubro de 2021, após uma viagem dele ao Oriente Médio, e as joias acabaram apreendidas. Joias avaliadas em mais de 16 milhões e meio de reais foram apreendidas durante uma fiscalização da Receita Federal, porque não houve a declaração desses produtos da entrada deles. Eles estavam na mochila desse assessor de Bento Albuquerque. A gente lembra que um segundo pacote passou pela alfândega e ficou com o presidente Bolsonaro, sendo incorporado ao acervo pessoal do presidente, o que foi admitido ontem pelo próprio Bolsonaro em entrevista à CNN. Embora o entendimento do Tribunal de Contas da União é de que esse tipo de presente não pode ser incorporado ao patrimônio pessoal do presidente, é um presente para o Estado brasileiro. Em relação ao primeiro pacote de joias, que segue apreendido, retido na Receita Federal, joias femininas que seriam para a primeira-dama, para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, Bolsonaro nega que tenha conhecimento, que tenha pedido essas joias, né? Embora afirme isso, que não tem conhecimento dessas joias, são diversas ocasiões, diversas situações que mostram auxiliares do governo ou auxiliares do ex-governo, incluindo o braço direito de Bolsonaro, o seu ajudante de ordens, o Coronel Cid. Esses auxiliares, por diversas vezes, tentaram reaver essas joias junto à Receita Federal. A Globo News teve acesso a vídeos que mostram, primeiro, o próprio ex-ministro Bento Albuquerque, no dia em que o pacote foi retido pela Receita no aeroporto de Guarulhos, tentando liberar esse produto. O auxiliar do ministro, que trazia as joias, em um determinado momento, fala que o ministro está vindo, que vai ligar para o secretário da Receita Federal, faz aquela pressão em cima dos servidores plantonistas ali da Receita Federal. Depois aparece o próprio ministro pressionando o servidor da alfândega, dizendo que essas joias eram para a primeira-dama. Nós vamos formalizar, aí seria gabinete do Ministério do Sul e o gabinete da Receita Federal em Brasília. Passaporte também. Quer colocar o nome do ministro? Acho que é até melhor. Essa formalização. Primeira-dama. Depois disso, mais de um ano depois, na verdade, em 29 de dezembro do ano passado, há uma outra gravação, 3 dias antes, portanto, de Bolsonaro deixar o cargo, que mostra o sargento da Marinha, Jairo Moreira da Silva, que pegou um avião da FAB para vir de Brasília até Guarulhos tentar resgatar esse pacote. No vídeo é possível perceber ele conversando no telefone com o Coronel Cid, braço direito de Bolsonaro, e mais uma vez pressionando o servidor da Receita. O sargento Jairo tenta por diversas vezes passar o telefone para o servidor
da Receita Federal, mostra um comprovante no celular de um ofício encaminhado para o chefe da Receita Federal, mas o servidor da Receita se recusa a atender e diz que falta um documento para a liberação do pacote. Existe uma documentação necessária para essa incorporação aí, que é o ADM. Deve estar na correria. O ADM de comando, como se diz, né? Um entrando, outro saindo. Chegou agora de Brasília? Estou chegando agora. Vim direto para cá. Vim direto para cá. Então, assim, esse ADM, que seria para incorporação, seria necessário. Eu não tenho conhecimento também dessa liberação, não sei onde estaria, talvez no corte, mas eu não tenho acesso. Então, não sei se teve um atropelo, assim, se foi alguma coisa muito de urgência. É de urgência, com certeza. Durante todos esses momentos, chama a atenção que os servidores da Receita deixam claro que se o presente era diplomático, não tinha problema em liberar o pacote depois, desde que os ministérios envolvidos e a presidência formalizassem para a Receita Federal que os produtos eram para o Estado brasileiro. Mas em nenhum momento isso foi feito pelo governo e, no mínimo, chama a atenção essa tentativa de forçar a liberação das joias antes do então presidente Bolsonaro deixar o cargo. Esse caso agora está sendo apurado pela PF, que colhe os depoimentos hoje. Também já estão apurando o Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da União e também o Tribunal de Contas da União. Já há uma indicação, uma pressão para que o Tribunal de Contas possa solicitar a Bolsonaro a devolução desse segundo pacote de joias, pacote que passou pela alfândega e que está no acervo pessoal de Bolsonaro, segundo o próprio ex-presidente. Andreasa. Está na moda, Felipe Igreja, a conversa do caráter personalíssimo do presente. A defesa de Jair Bolsonaro, incluindo o senador Flávio Bolsonaro, fala em presente, no caso dessas joias, de caráter, como eu disse, personalíssimo. Todos estão citando, inclusive o advogado Frederico Vassef, aquele que guardara em casa Fabrício Queiroz, citam o Tribunal de Contas. Aqui Felipe Igreja se referiu agora, o Tribunal de Contas da União. Especificamente o Acórdão 2255 de 2016. Na leitura que essa turma comete, que é essa sim personalíssima, o ex-presidente teria agido legalmente. Eu fui ler, que é o que eu faço aqui, eu estudo, eu me dedico. Eu fui ler o Acórdão do TCU, eu fui ler o decreto também muito referido, o 4344 de 2002, de que trata o TCU nesse acórdão de 2016. O que diz o Tribunal de Contas da União? Que presentes, e aí fica sublinhado, elementos como obras de arte e objetos tridimensionais, exatamente o que é a joia, que presentes recebidos por presidente da República são bens públicos e devem ficar sob a guarda impessoal da presidência. Impessoal. O nome desse programa aqui hoje é impessoalidade. Mas o Tribunal de Contas da União não disse, nem recomendou, determinou. O Tribunal de Contas da União determinou, com base no decreto, esse 4344 de 2002, a incorporação, repito, determinou a incorporação ao patrimônio da União de todos os presentes recebidos por presidentes da República em audiências com chefes de Estado e de governo por ocasião de visitas oficiais ou viagens de Estado ao exterior, excluídos apenas os itens de natureza personalíssima ou de consumo direto. E aí eu fui ver o que é, para o Tribunal de Contas da União, falei rapidamente sobre isso ontem, repito hoje, o que é, para o TCU, um item personalíssimo. Uma medalha personalizada, e não é o caso desses conjuntos Chopard, certo? E não vale correr para cunhar agora o nome de Bolsonaro não, tá, pessoal? Isso aí é um presente de joalheria, não é medalha personalizada. Poderia ser um grão colar, uma homenagem, uma honraria, uma comenda, mas tampouco é o caso. Então, os mimos das ditaduras sauditas não se encaixam aqui. Eu falei em consumo direto, bens para consumo direto. O que é, na definição do Tribunal de Contas da União, um item de consumo direto? Boné, camiseta, gravata, perfume. Nesse caso, Bolsonaro poderia levar para casa, sem dar ao acervo impessoal da presidência da República. Um exemplo, se os ditadores sauditas tivessem presenteado o então presidente com a camisa do Al Hilal, aquele algoz do Flamengo recente, ou do Al Nassr, que é o time do Cristiano Ronaldo, estaria tudo certo. Presente para Bolsonaro. Ele gosta de usar camisa de futebol, poderia levar para casa.
joia, não se enquadra. E é claro que o valor conta. É muita grana. Então, todo o procedimento foi feito equivocadamente. Com especial vergonha, não vou falar de novo do Almirante Bento, com especial vergonha agora para o chefe da Receita naquela ocasião. Não dá, né, pessoal? Não dá. A gente ia falar, né, Ricardo Porto? Trabalhamos nisso, mas não deu, me empolguei. A gente ia falar sobre as comissões no Senado, porque foi decidido, apenas o registro, foi decidido, como nós havíamos antecipado aqui no programa, que a distribuição das comissões no Senado acontecerá deixando de fora, no comando das comissões, não dentro delas, o bloco bolsonarista, o bloco que apoiou Rogério Marinho. A CCJ, poderosíssima, continua com o Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre é o dono da Comissão de Constituição e Justiça. Já era, continuará sendo, ele é o padrinho de Rodrigo Pacheco. É o grande operador eleitoral de Rodrigo Pacheco, além de ser a fachada mais garbosa para o exercício do orçamento secreto. Não que Rodrigo Pacheco não se valha disso também, mas tem Davi Alcolumbre na frente e vai ficar com a prestigiada fundamental CCJ, que nos últimos anos foi manipulada por Davi Alcolumbre a seu tempo. Vocês se lembram da votação para André Mendonça se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal? O que fez Davi Alcolumbre? Aquilo ali era razão para ele não ser mais presidente dessa comissão. Jogou com o tempo, segurou, tudo para não perder os seus orçamentos secretos. E no final das contas levou. E aí botou para votar e aprovou-se o nome de André Mendonça. É isso. Tem também isso aqui, rapidinho, Marcelo Castro, hein, que é o relator do orçamento de 2023. O orçamento que manejou para fim do orçamento secreto, continuar o orçamento secreto na distribuição, sobretudo Ministério do Desenvolvimento Regional, sobretudo Codevasf. Marcelo Castro, do MDB, vai presidir que comissão? Comissão de Desenvolvimento Regional. O Brasil não surpreende. Vamos para o intervalo e já voltamos. CBN em Foco. Apresentação: Carlos Andreasa. Estamos de volta, meus amores. Este é o CBN em Foco. Temos uma convidada muito importante, a cientista política Beatriz Sanches, pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, especialista em assuntos sobre representação política. E nós trataremos do, chamemos assim, pacote anunciado pelo governo Lula em função ou a partir do Dia Internacional da Mulher, um pacote para as mulheres, especialmente meu foco na questão do mercado de trabalho. Bom dia, professora, como vai? Obrigado por nos atender. Bom dia a todo mundo, obrigada pelo convite. Prazer tê-lo aqui conosco. Professora, o pacote é amplo, tem várias medidas, mas eu queria ouvi-la especialmente sobre a questão da paridade salarial, da equidade salarial, uma regra com previsão de multa, e a gente precisa perguntar, professora, porque no Brasil é assim, será que pega? Bom, eu acho que essa proposta de lei que vai ser enviada pelo Executivo para o Congresso Nacional, prevendo a paridade salarial entre homens e mulheres, ela é um avanço. Por quê? Porque ela prevê punições para as empresas que não cumprirem com essa lei. Então, a gente já tinha previsão de igualdade salarial em outras legislações do Brasil, mas a gente não tinha uma com um efetivo cumprimento da norma, já que não havia punições. Agora, com essa previsão de pagamento de multa pelas empresas que não cumprirem essa nova regra, eu acho que sim, é capaz dessa lei pegar, né? Porque a gente sabe, quando mexe no bolso, as pessoas têm mais incentivo para cumprir a lei. Professora, na sua área de estudo, qual seria, olhando o que esse pacote trouxe ontem, tá? Porque também há medidas para coibir a violência de gênero, mas nos seus estudos, claro que tem muitos problemas, mas qual seria o principal atacado por esse pacote? Qual seria o grande lance, digamos assim? Bom,
Eu acho que uma das principais questões que esse pacote enfrenta é a questão da violência contra as mulheres, do feminicídio, que cada vez mais tem aumentado. Então, a previsão de recriação do 180, que é o canal de denúncia de violência, o investimento na Casa da Mulher Brasileira, na construção de mais casas das mulheres brasileiras para acolhimento dessas mulheres vítimas de violência. Então, acho que essa é uma questão central. E também a criação do Dia Nacional Marielle Franco, pensando na questão do combate à violência política de gênero, né? Então, é isso. Eu acho que tem medidas que são de caráter mais simbólico, outras de caráter mais efetivo, que envolvem orçamento, né? Isso é importante. A gente quer não só que as políticas sejam simbólicas, mas que também prevejam orçamento para que essas políticas aconteçam. Então, eu destacaria essa questão da violência, do combate à violência contra as mulheres, que ainda é super preocupante no nosso caso aqui no Brasil. E essas medidas, considerando dotação orçamentária, a professora considera que são efetivas ou tem possibilidade de serem efetivas? Porque o anúncio ontem teve, obviamente, uma carga simbólica muito grande. Mas, na prática, a professora, com a experiência que tem, vê, à luz do que foi anunciado, viabilidade de aplicação e lastro orçamentário, porque sem dinheiro não se faz? Exatamente. Eu acho que a gente, analisando o pacote das medidas que foram propostas ontem, a gente tem uma série de medidas que prevêem orçamento. Então, por exemplo, a criação de creches, a própria questão do investimento no combate à violência política de gênero, mas, no entanto, a gente tem outras políticas de caráter mais simbólico que são importantes, mas que não alteram o orçamento. Então, acho que a gente tem ainda alguns limites e muito que avançar na previsão de orçamento. E acho que uma coisa importante para se falar sobre isso é que a gente que estuda esse tema sobre políticas públicas para as mulheres e tudo mais, a gente não quer apenas políticas específicas para as mulheres, a gente quer que todas as políticas tenham esse olhar de gênero, né? Então, como que a gente pensa, por exemplo, em uma política de habitação, uma política de saúde, uma política de educação, que são políticas universais, mas afetam de modo diferente as mulheres, especialmente as mulheres negras, mais pobres. Então, a ideia é que em cada política universal se pense como que essa política, se é possível, por exemplo, destinar um recurso específico para as mulheres dentro daquela política universal, já que as mulheres são as mais afetadas por esse tipo de política. Então, acho que ainda, assim, foi um avanço, inclusive se a gente considera o governo anterior, né? Acho que foi um marco, uma mudança de paradigma, porque finalmente a gente está avançando, mas acho que a gente tem muito mais ainda o que avançar. Não dá para o governo anterior ser referência, né, professora? Convenhamos aqui. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. À luz da sua experiência com políticas públicas, formulação de políticas públicas, sem orçamento não se vai. Orçamento é escolha, é definição de prioridade. Eu pergunto, tem a ver com orçamento também. O desenho do novo governo, a estrutura do governo Lula, os novos ministérios, a professora acha que estão na vanguarda da necessidade estrutural para o enfrentamento desses problemas? E eu pergunto sem ter resposta, curiosidade mesmo. Ótima pergunta. Eu acho que a gente avançou muito na formação desse novo ministério, com a criação pela primeira vez de um ministério. Antes a gente tinha uma secretaria de políticas para as mulheres, agora é a primeira vez que a gente tem um ministério de políticas para as mulheres. Então, a criação do Ministério das Mulheres, a criação do Ministério dos Povos Indígenas, a criação do Ministério de Igualdade Racial, de Direitos Humanos, todo esse investimento que foi feito na criação desses novos ministérios demonstra uma preocupação do atual governo com essas pautas dos grupos historicamente marginalizados. Então, assim, eu acho que foi um avanço a criação desses ministérios, mas a gente ainda, por exemplo, tem uma subrepresentação de mulheres dentro do quadro de ministros, né? Então, a gente tem 38 ministérios no total e apenas 11 mulheres ocupando cargos no primeiro escalão do governo, né? O que é menos de 1/3 do total de ministérios. Então, a gente poderia pensar, por exemplo, no futuro, em uma política de paridade de gênero dentro dos cargos do executivo e também do legislativo, como foi feito em outros países da América Latina, como é o caso do México, que aprovou uma política nacional de paridade de gênero em todos os cargos do legislativo e do executivo. Então, acho que a gente pode ter um horizonte nessa paridade de gênero nesses cargos. Cientista política, pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, especialista em estudos sobre representação política, professora Beatriz Sanches, obviamente,
tá visto, deu aula aqui para nós. Muito obrigado, professora. Uma honra tê-la aqui. Volte sempre a esse programa. Uma ótima semana. Obrigada, foi um prazer participar. Boa semana para vocês. Não há tempo para mais nada. Amanhã tem mais CBN em Foco. Amanhã tem, né? Que dia amanhã? Sexta-feira, né, Ricardo Porto? Meu Deus, tô acho perdido. Como é que o apresentador do programa faz o programa inteiro e não sabe o dia em que está? Por favor, me desconta. Amanhã é sexta-feira. Beijo, até mais. CBN em Foco. Apresentação: Carlos Andreasa.